Meu amigo Douglas, que passou mal hoje, não pôde vir, né? Ele pediu que eu perguntasse a vocês o nome das capitais dos países. Vou falar, você fala a capital, tá? Que vai cair. Que país? É só a geografia do Brasil. Não, de repente pode cair, sabe por quê? Perguntando quem nasce em tal país é o quê? Por exemplo, quem nasce em Minas Gerais é mineiro, né? Quem nasce em Jerusalém é o quê? Isso pode cair em português, sabia? Pode mesmo, de verdade. Porque isso é adjetivo pátrio, né? É hierosolimitano ou hierossolimita, tanto faz. Madagascar é Jesus, Madagascar é Malgace. Bom, eu vou usar esta prova aqui só para enganar vocês, tá? É uma prova recente da VUNESP, 2022. Eu sempre acho que, você sabe disso, a tendência é mais importante que o conhecimento, ou seja, se você se ativer aos conceitos que têm sido cobrados, a tendência é que você encontre questões bem parecidas, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto com você e vou usar esse texto como um pretexto para explicar várias coisas. Por exemplo, vamos dissecar todos os Qs que aparecem aqui, todos os Qs, tá? Eu vou analisar as vírgulas que aparecem aqui também, que a gente vai fazer uma revisão boa de pontuação, de classificação do Q, tá? E estendendo todas as informações que o texto permitir que eu estenda, tá? Eu vou ler, e é claro, fazer a interpretação também. Vocês devem ter reparado já que a interpretação de texto da VUNESP não é das mais difíceis, né? Eles não são muito maldosos, já reparou? Eles tentam usar estratégias de extrapolação, mas não são muito cruéis. A técnica da extrapolação, já expliquei a vocês, é quando ele faz afirmações que fazem muito sentido, mas não fazem sentido com o texto, entendeu? Ele faz uma afirmação com a qual você concorda, mas que não está presente no texto. Então tenha cuidado só com isso, com a opção extrapolativa. É muito ingênuo da sua parte olhar para a letra A, concordar com ela e achar que ela é a resposta. Né? Cuidado, não é porque você concorda com ela que ela é a resposta, entendeu? Você não pode confundir o fato de você concordar com a afirmação com aquela ser a afirmação correta. Porque este texto aqui, por exemplo, ó, se eu passar os olhos por ele, eu percebo que ele fala de venda de livros e tal, não é isso? Aí suponho que o cara colocasse assim, ó, identifica a afirmação correta. Aí ele fala assim, o contato com os livros é essencial para que haja um aprendizado adequado da língua e da realidade que nos cerca. Você vai concordar, não vai? O contato com os livros realmente é essencial para esse tipo de coisa. Então o que ele faz? Ó, ele tangencia o assunto, fala de livros, e faz uma afirmação com a qual todo mundo concorda. A pessoa de coração mais puro vai lá e marca, entendeu? E ela ainda briga com você, mas você não concorda que a venda de livros pode fazer as pessoas ficarem mais inteligentes? Sim, mas o texto não falou isso, entendeu? Então, desde que você tenha o cuidado de não se render às extrapolações, a prova de interpretação não vai ser tão difícil. É só você ter um pouco de atenção, entendeu? Então, entenda, é bem provável, amigão, que você encontre uma opção, você, cara, eu concordo com a letra A. Mas entenda, concordar com a letra A não a torna correta, entendeu? Você está julgando pelas suas percepções como ser humano e não como as percepções do autor do texto. Eu falo brincando, mas se você quiser fazer, escreve lá em cima. Ninguém pediu a sua opinião, tá? Bota lá em cima, ninguém pediu a sua opinião. Eu quero a opinião do autor do texto e não a sua opinião, entendeu? Então, quando eu vou fazer a interpretação com você, vamos ver se nós achamos aí alguma afirmação extrapolativa, se ele é maldoso nas afirmações, entendeu? Quer fazer um testezinho legal? Fazer a questão de baixo para cima? Não vai funcionar muito bem porque alguns de vocês leram o texto já. Mas eu vou ler as opções sem ter lido o texto, tá? Repara como certamente você vai achar algumas 2 ou 3 aí bastante condizentes com a realidade, tá? Olha só. Número 1. Conforme o texto, embora a quarentena inicialmente tenha feito com que o hábito de ler fosse renovado, essa mudança se mostrou ineficiente para alavancar o comércio de livros. É uma afirmação perfeitamente possível, concorda? Só não sei se está no texto. Letra B. Embora a quarentena tenha estimulado o esboço de aumento do hábito de ler, não tardou a que a leitura fosse preterida por atividades de lazer online. Perfeitamente condizente também. Só consigo identificar aí um probleminha. A letra A e a letra B são meio parecidas, não são? São meio parecidas. Quando duas afirmações são meio parecidas, a tendência é que as duas estejam erradas, entendeu? Mas pode ser, elas não estão totalmente parecidas não, entendeu? Se tivessem totalmente parecidas, você poderia descartá-las, porque se a letra A estivesse certa, a B estaria também. Não é o caso aí, porque não está muito igual. A de cima fala só que houve uma queda no número de leitores, e a letra B dá meio que a causa para isso, né? A letra C, embora a pandemia tenha causado retração no mercado editorial, posteriormente criou condições propícias para impulsionar a leitura e a venda de livros. Aí a letra C e a letra A se contradizem, porque a letra A fala que a venda de livros aumentou, a letra B também fala que aumentou, e a letra C fala que houve uma retração no mercado editorial. A maldade aí é o cara não saber o que é retração, né? Entendeu? Pode acontecer.
Letra D. Embora a pandemia tenha favorecido o aumento na comercialização de livros, os descontos oferecidos comprometeram os ganhos das editoras. E na letra E, embora a pandemia tenha fomentado as vendas online de livros, passado o primeiro ímpeto, as livrarias físicas retomaram a preferência dos consumidores. O que acontece? A única que é contrária a todas as outras é a letra C. Eu não estou dizendo que ali é a resposta não, tá? Mas é a única que vai de encontro a tudo que as demais disseram. Todas as demais disseram que a venda de livros aumentou durante a pandemia, né? Colocaram causas diferentes, ressalvas diferentes, menos a letra C, que fala que houve uma retração aí no mercado editorial, tá legal? Aí, como eu já li as opções, quando nós lermos o texto, talvez a resposta brote com mais facilidade, entendeu? Não estou sugerindo que você faça isso na prova não, tá? Pode ler o texto normal e fazer normalmente. Eu só queria que você analisasse que ele nunca faz uma afirmação absurda, reparou? Nossa, é óbvio que está errado, né? O cara faz afirmações que são perfeitamente condizentes com a realidade, né? E que são as afirmações extrapolativas, tá? Bom, vamos ao texto. Ele começa assim, ó. Livros já venderam mais em 2021 do que em todo o ano passado, mostra pesquisa. Bom, como é um texto que mostra uma pesquisa, a tendência é que esse texto tenha uma perspectiva mais objetiva do que subjetiva, ou seja, mais calcado em dados do que em opiniões. Não esquece, se ele falar em subjetividade, pessoalidade, texto personativo, é porque o que você vai ler ali advém das percepções pessoais do autor do texto. Mas quando o cara começa a colocar dados, o texto é mais expositivo, ele é um texto mais objetivo, entendeu? Ele pode até dar uma maculada aí nos dados com a opinião dele, entendeu? E isso aí é chamado de função modalizadora. Eu vou colocar no quadro aqui para você a palavra-chave para isso, tá? Função modalizadora é quando você percebe o meu ponto de vista. Vou te dar um exemplo, olha só, eu falo assim para você, tudo certo aí? Obrigado. Valeu. Se eu falo para você assim, por exemplo, ó, os alunos desta sala leem em média 2 livros por ano. Os alunos desta sala leem em média 2 livros por ano. Isso foi um dado. Você não sabe se eu acho isso bom, se eu acho isso ruim, se eu acho o número bom, se eu acho o número ruim, entendeu? Agora, se em vez de falar que os alunos desta sala leem em média 2 livros por ano, eu dissesse que os alunos desta sala leem em média apenas 2 livros por ano, o apenas já revelaria que eu acho pouco, entendeu? Então esse apenas seria um exemplo de função modalizadora. Qualquer palavrinha ou expressão que apareça no texto em que se perceba a visão do autor quanto àquilo é chamado de oração, palavra, elemento de função modalizadora. Uma coisa é você falar assim, ó, a inflação atingiu o patamar de 10% ao mês. Dado, né? É absurdo que a inflação atinja o patamar de 10% ao mês. Falei que é absurdo, é a função modalizadora, entendeu? Então a chamada função modalizadora acontece quando há o chamado ponto de vista, tá? Vamos ler o texto aí e de 2 formas, uma interpretativa e outra gramatical, tá? Livros já venderam mais em 2021 do que em todo o ano passado, mostra a pesquisa. Já não vamos marcar a letra C, concorda? Já não vamos marcar a letra C. Porque ele fala que livros já venderam mais em 2021 do que em todo o ano passado, mostra a pesquisa, né? Se bem que pode estar certa, porque a pandemia foi 2020, né? Mas vamos lá. A venda de livros em 2021 já superou todo o acumulado do ano passado em apenas 10 meses, mostrando que o mercado editorial vive um momento promissor. Significa que em 2021 as vendas aumentaram, não é isso? Foram vendidos 43,9 milhões de livros este ano, quando em todo o ano de 2020 se comercializaram 41,9 milhões de exemplares. O crescimento foi de 33% em quantidade de livros e de 31% em faturamento. Você percebe, então, uma ascensão nas vendas de 2020 para 2021. Perfeito? Então, houve um aumento, não houve retração, né? Só que ele ainda não citou a pandemia. Se não me engano, as opções todas falaram de pandemia, não foi? A letra aí, ó, próximo parágrafo. Vale lembrar que, se o início da quarentena representou um baque forte para o mercado editorial, ou seja, quando ele fala que o início da quarentena representou um baque forte para o mercado editorial, significa que no início da pandemia houve uma retração, entendeu? Ele se recuperou em poucos meses e terminou o ano passado com um resultado favorável. Editores têm apontado que a pandemia, talvez aí esteja a resposta, tá? Estimulou a leitura, restando como uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período de quarentena. Ou seja, na visão do texto, a quarentena melhorou, né, no decorrer do tempo, melhorou a venda de livros, né?
E foi verdade. Vocês também compram livros sabendo que não vão ler? Pô, que livro legal, que edição linda, que capa cheirosa, né? Eu nunca vou ler você, mas eu vou comprar. Você sai se sentindo inteligente, não sai? Falei, caramba, eu comprei o Shakespeare, cara. Você sai se achando o gênio. Nunca pega, né? Tirando do plástico. Cara, eu tenho livros no plástico. Não, é pior. Eu tenho 4 edições do mesmo livro. Porque eu tenho essa mania de comprar edições novas de livros que eu já li. Aquele livro Noite na Taverna, quando puderem, já aprovados, ano que vem, leiam. Álvaro Azevedo, cara, maravilhoso. Eu tenho várias edições. Eu não sei se é noite ou noites, mas é maravilhoso. É taverna. É o mesmo que taberna, entendeu? Eu encontrei uma edição comentada, porque por ser do romantismo, ele é difícil de ler, a linguagem é muito rebuscada, né? Pois é, essa edição que eu comprei era comentada, então se tinha dificuldade, embaixo ele explicava. Esse é um livro que na escola costumam mandar ler. Porque não é assim, a história é interessante, a linguagem é difícil, mas a história é bem interessante. São os nomes dos... o livro todo é uma história só que é dividido em capítulos, né? E cada capítulo é o nome de uma pessoa. E a pessoa é o personagem central daquela história. Foi a mais próxima obra de terror que chegou ao romantismo brasileiro. Porque o romantismo europeu tem terror. Frankenstein é romantismo, Drácula é romantismo, né? Agora, no Brasil não chegou o romantismo de terror gótico, né? O que chegou mais próximo foi esse. É bem pesado, né? É bem pesado o negócio, né? Pô, é legal, cara. Eu fico pensando por que nunca fizeram um filme dessa história ainda. Porque é muito pesada a história. Terror e tudo no final, né? Bem pesadas, né? Necrofilia, zoofilia, tem de tudo, o negócio é pesado. Vamos lá, pessoal. Último período do segundo parágrafo. Editores têm apontado que a pandemia estimulou a leitura, restando como uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período de quarentena. Isso não me dá muito direcionamento, porque as opções A, B, D e E falaram isso. Agora, eu acho que no próximo parágrafo é que vai vir o que vai dar a resposta da questão, tá? A política de descontos agressiva das plataformas online também ajudou a aumentar as vendas. Quem ainda sofre são as livrarias físicas, ameaçadas pela competição com os gigantes virtuais que são capazes de praticar preços mais baixos. Eu fico impressionado quando ainda vejo uma livraria física existindo, né, cara? É muito difícil, né? Eles fazem café e tudo mais para poder sobreviver, porque é muito difícil, né? Na minha rua havia uma livraria locadora com um cafezinho. Se você levasse os DVDs, né, Blu-rays, na hora certa, eles ganhavam um cafezinho com um pão de queijo. Aí a locadora foi perdendo espaço, porque Netflix, não sei o que, livraria, então, tal. Cara, hoje em dia é uma cafeteria enorme. O cara foi moldando sabe? E é uma cafeteria super famosa, bem frequentada pra caramba, mas o cara foi esperto. Ele falou, a locadora começou a vender os DVDs. Eu comprei um monte, porque ninguém alugava mais. Livro, cara, ficava lá para poder apoiar a porta, né? Ninguém comprava os livros. Aí o cara teve que mudar, né? Porque senão ia morrer. Aí, olha só, quem ainda sofre são as livrarias físicas ameaçadas pela competição com os gigantes virtuais que são capazes de praticar preços mais baixos. O setor tem, por motivos como esse, né, voltado a se aglutinar em torno da ideia de uma lei que estabeleça preço fixo para livros recém-lançados. Essa eu não sabia. Você entendeu qual é a proposta? Tanto na livraria física quanto na virtual, o preço seria o mesmo, né? Que é para estimular o cara ir lá comprar e tudo mais, né? Bom, agora, vamos ver as opções. Bom, você entendeu que a quarentena fez com que a venda aumentasse, né? Aumentasse. Só que ele faz um comentário posterior a isso. A número 1, vamos lá. Conforme o texto, embora a quarentena inicialmente tenha feito com que o hábito de ler fosse renovado, essa mudança se mostrou ineficiente para alavancar o comércio de livros. Não, ele não fala que foi ineficiente, ele até fala que houve uma ineficiência no comércio de livros físicos, né? A letra B. Estimulado um esboço de aumento do hábito de ler, não tardou a que a leitura fosse preterida por atividades de lazer online. Não há nenhuma referência a isso no texto. Atividade online, não. Você não pode confundir com compras online. Atividade online seriam outras coisas, né? A letra C.
embora a quarentena inicialmente tenha causado retração no mercado editorial, posteriormente criou condições propícias para impulsionar a leitura e a venda de livros. Essa, para mim, meu coração bateu mais forte. Se fosse qualquer outra banca do mundo, a FGV principalmente, eu falar assim, lê o resto. Mas a VUNESP tem um coração bom, não tem? É bem provável que essa seja de fato a resposta. Porque ele fala que no iniciozinho houve uma retração, e aí depois melhorou, né? A letra D. Embora tenha favorecido o aumento da comercialização de livros, os descontos oferecidos comprometeram os ganhos das editoras. Não há nenhuma referência a isso no texto, né? Ele fala que o... Exato. A letra E. Fomentado as vendas online de livros, passado o primeiro ímpeto, as livrarias físicas retomaram a preferência dos consumidores. Muito pelo contrário. Então, eles não têm um coração bom? Fala a verdade. A VUNESP tem um coração bom. Para quem já estudou com a FGV, você fica assim, não deve ser isso não. Né? Porque a FGV é louca, cara. A FGV você olha para a resposta, você tem muita vontade de marcar a resposta e vai olhar e é outra coisa. Né? E eles não têm uma explicação plausível. Então, só nos resta, no dia da prova, ler o texto com atenção. Professor, mas na prova não é assim, isto é uma prova. Mas a VUNESP não é assim, isto é VUNESP. Não é atual, 2022, tá legal? Então, para de reclamar, esta prova é de agora, é de agora. O aluno chato faz isso, né? Na prova não cai assim, é uma prova, tá? A minha banca não é assim, é a sua banca, tá? Deve ser antiga, é 2022. Então, você não tem o que dizer. É a sua prova, vai ser esta prova, tá? Sabe o que eu acho? Que o que acontece é que na hora da prova você tem um fator novo, que é o tempo, cara, o tempo. E acredite, o tempo é suficiente. O problema não é o tempo, é saber que há um tempo, entendeu? O problema não é o tempo, o problema é saber que você tem tempo para fazer aquilo ali, né? Você faz em 10 segundos uma questão, às vezes, já reparou? Você pega uma questão de crase e o cara fala assim, identifica a opção que ocorre erro no emprego do acento indicativo de crase. Letra A, foi o primeiro a chegar. Verbo, marcou, acabou. Você faz em 10, na prova, não. De repente esse verbo aqui pode ser uma outra forma verbal que eu não conhecia. Exato, a responsabilidade, um psicólogo... o psicólogo falou isso na folha dirigida, ele falou que o fator tempo é o que faz surgir o branco na prova, entendeu? Aí, tanto que ele sugere que as pessoas, vocês podem, durante esta semana agora, fazer esse teste, estipular tempo para poder fazer questões em casa. Bota 5 questõezinhas, bota tempo marcado de 15 minutos, né? Média de 3 minutos por questão ali, e aí você vai fazendo, vai treinando sua mente para trabalhar com o tempo. Vai perceber que os 15 minutos serão de enfeite, você vai fazer em 9 minutos, né? Mas vai saber que existe os 15 minutos sempre esperando, entendeu? Que habituar a sua mente a isso. Porque se você nunca fez prova, você não sabe qual vai ser a sua postura na prova. Quem já fez prova já sabe, eu fico nervoso, eu fico calmo, mas quem nunca fez, só na prova vai saber, entendeu? Eu fico nervoso se eu me preparo. Né? Se você se prepara, você fica nervoso. Sabe por quê? Porque você não vê razão para errar. Agora, olha só, quem vai fazer a prova mais tranquilo? O cara que não estudou. O cara que não estudou, ele vai acordar pensando se ele vai, se ele não vai. Vou lá ver qual é. Entendeu? Vou lá ver qual é. Ele chega à prova. Não, assim, não vou dizer que ele passe, não, mas ele acerta umas questões que você erra por nervosismo, entendeu? Esse cara é um cara que pega as questões de português e é aquele cara que faz assim, por exemplo, assinale a opção que apresenta um aposto de caráter resumitivo. Ele pensa, cara, resumitivo deve ser negócio de resumir, né? Aí acerta, porque realmente, né? Você que fica naquela neura, o explicativo deve explicar, né? Ainda se acha inteligente ainda, porque ele percebeu isso. Vocês que sabem de fato ficam tensos, já achando que vai haver uma armadilha e tal. Como a VUNESP não é a mais armadilhosa do mundo, acaba que esse cara, às vezes, quando faz, não vou dizer que ele passa, mas ele faz uma prova legal, razoável ali, acerta 3 questões de 10, entendeu? E você, desesperado para fazer 9, ele faz 3 questõezinhas ali, e ele foi lá para ver qual era só, entendeu? Ano que vem eu estudo. Vou ver qual é. Finjam que vão ver qual é isso. Finjam, vou lá. No dia da prova você acorda assim, a prova hoje aí, né? Finge que é trabalho psicológico, entendeu? Eu vou à praia hoje, vou dar uma passadinha fazer uma prova antes, depois eu vou à praia. Isso, faz isso. Finge que não é nada, tá? Finge que não é nada. Pessoal, rapidinho, quero ler o texto de novo agora com você, dando uma atenção aos Qs que aparecem aí e alguns aspectos de pontuação que aparecem também, elementos de coesão referencial, tá? Onde eu coloquei a caneta azul? Deve estar no meu bolso, certamente. Tá aqui. Olha só, pessoal.
Desde o início ele fala assim, livros já venderam mais em 2021 do que em todo o ano passado, mostra a pesquisa. Cuidado com esta forma do que. Normalmente, isso aqui é uma locução conjuntiva comparativa, tá? Normalmente é uma locução conjuntiva comparativa. Você percebe que é uma locução conjuntiva comparativa quando o verbo fica subentendido após ele. Quer ver? Olha só. Livros já venderam mais em 2021 do que venderam em todo o ano passado, mostra a pesquisa, entendeu? Então, nesse caso, se você consegue perceber que consegue ter esse que com o verbo subentendido, ele é uma conjunção comparativa, tá? Assim, quer ver? Olha só. Eu vou dar atenção aos queis aí, tá? Olha aqui, por favor. Maria se expressa melhor que Pedro. Maria se expressa melhor que Pedro. O nome deste que aqui completo é conjunção subordinativa adverbial comparativa, tá? Conjunção subordinativa adverbial comparativa. Como é que você vai reconhecer o que como conjunção subordinativa adverbial comparativa? Ou ele vai ter, ou admitirá ter antes de si um do. Ou ele terá, ou admitirá ter um do, tá? Tanto faz, pode estar com ou sem. Olha como é que foi gostosinho, ó. Maria se expressa melhor do que Pedro, reparou? Além disso, notem que quando há uma conjunção comparativa, não importa qual seja, ela vai introduzir uma oração cujo verbo provavelmente vai estar escondidinho. Para evitar que eu repita, para não falar assim, eu penso como você pensa, eu falo que eu penso como você, entendeu? É uma elipse. Aí, neste caso, observa, ó, Maria se expressa melhor do que Pedro se expressa. Eu não sei em que nível a VUNESP se posiciona quanto a isso não, mas observa, algumas bancas mais mequetrefes vão chamar isso aqui de zeugma. Porque lembra o que é zeugma? É quando você omite um termo que já fora citado, entendeu? Quando você omite um termo que já fora citado. Como a discussão quanto ao conceito de zeugma é muito forte, alguns autores concordam que seja assim, outros não, o que eles fazem? Chamam tudo de elipse. Elipse ali. Lembra elipse no mundo? Elipse. Esconder a palavrinha, né? Não, mas o zeugma também é uma elipse, esse que é o problema. Zeugma também é uma elipse, entendeu? O problema é que, assim, zeugma é uma elipse mais específica. Para alguns autores, elipse é a supressão de qualquer coisa. Perdão, para todos os autores, elipse é a supressão de qualquer coisa, tá? Para alguns autores, zeugma é a elipse de um termo que já fora citado. Então, todo zeugma é uma elipse, não há dúvida. Todo zeugma é uma elipse, tá? A questão é que alguns autores acham que isto aqui é zeugma já. Beleza? Porque eu tenho expressa ali e expressa aqui também. O verbo está subentendido, já fora citado. Só que para alguns autores, para que seja zeugma, a elipse tem que ser de um termo que já fora citado, mas que assumiria outra forma. Vou explicar. Olha só, eu vou colocar o verbo ser aqui, tá? Maria é sábia. Ainda que jovem. Aqui é indiscutivelmente uma elipse chamada zeugma, tá? Tá vendo o verbo ser aqui, ó? Aqui eu tenho o verbo ser, certo? Ó, Maria é sábia, tudo certo, pessoal? Este verbo também está aqui, ó. Não está? Só que ali ele assumiria outra forma. Entendeu o que eu quero dizer? Você não falaria que Maria é sábia ainda que é jovem. Você falaria que Maria é sábia ainda que seja jovem. Isso é zeugma, que é a elipse. Zeugma é uma elipse de um termo que já fora citado, mas que assumiria outra forma, entendeu? Então, observa, como o conceito é bem discutível, as bancas, para evitar problemas, chamam tudo de elipse, entendeu? Mas fiquem atentos, se eles falarem zeugma, já sabe, né? É uma elipse de um termo que já fora citado. Eu só não sei se a VUNESP ela é superficial a ponto de aceitar zeugma como isto, ou isto, tanto faz, ou se ela é chata a ponto de apontar como zeugma só o caso de baixo, em que o verbo subentendido assumiria outra forma, tá? As bancas, para evitar essa celeuma toda, chamam tudo de elipse, 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 tá? Só entenda que zeugma é uma elipse, tá legal? Tudo certo aí, pessoal, beleza? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o que como conjunção comparativa. Vou classificar todos os quês que aparecerem no texto para você aí, tá? E quando houver alguma coisa que possa gerar problemas, eu faço uma comparação com você. Se quiser tirar uma foto aí, fica à vontade. Deixa eu só ratificar. O que como conjunção comparativa? Ou tem, ou admite ter um do antes de si, tá?
ou tem, ou admite ter um do antes de si. E ele introduz uma oração cujo verbo fica elíptico. Ó. Maria se expressa melhor do que Pedro se expressa. Olha aí no início do texto. Ó. Livros já venderam mais em 2021 do que venderam em todo o ano passado. Entendeu? A este que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Tá? E a oração é oração subordinada adverbial comparativa. Esses nomes horrorosos que vêm à frente, ó, esquece tudo isso. Tá? O que importa é o final. Comparativa. Tá legal? Beleza? Tire uma foto aí, por favor, pessoal. Quem quiser tirar foto aí, fica à vontade. A prova vai ser onde mesmo? Já sabem já? Todos? Todos no mesmo lugar? Não? Colégio Militar? Ficaram... Não foi tão longe, né? Passe para que vocês possam frequentar aquele clube da Urca lá, é bom pra caramba, né? Já foi lá? Legal. Oi? É um clube militar lá, bonitão lá. Eu já fui lá jogar. Bom, pessoal, vamos dar sequência aí. A venda de livros... nesta leitura eu vou dar atenção aos cases, tá? A venda de livros em 2021 já superou todo o acumulado do ano passado em apenas 10 meses, mostrando que... Pegamos mais um quezinho, né? Este que aí, ele é uma conjunção subordinativa integrante. Ó. Mostrando que blá, blá, blá. Bom, preste atenção. Este quezinho aqui, ele é o segundo colocado no coração das bancas. É a conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante, tá? Você aprendeu um macete na 7ª série com a tia, que era trocar a oração que ele introduz por isso, não é isso? Mostrando que blá blá blá, mostrando isso. Você sabe que eu não gosto desse macete, né? Ele é um macete que quebra um galho danado, quebra um galho. Mas o que acontece? É bobagem minha criticar o macete. Por quê? Sendo a VUNESP a banca de coração puro que é, VUNESP, legal, ela não vai colocar, dificilmente vai colocar as opções em que este macete daria errado, entendeu? Só que eu sou medroso, eu vou mostrar a você, tá? Então, olha só, como é que funciona o macete aí, tá? O macete funciona assim, ó. Quando você diz assim, eu suponho que haja recursos. Eu vou dar 3 exemplos só com o macete dando certo, tá? Ó, eu suponho que haja recursos. É provável que se aceite a mudança. Pode ver preposição também, tá? Ó. Estou convicto de que tudo se resolverá. Pessoal, todos os que estão aqui no quadro são as conjunções subordinativas integrantes, vulgarmente chamadas conjunções integrantes, tá? Aqui, ó, conjunção integrante, conjunção integrante, conjunção integrante. O macete que você aprende, que é um macete do qual eu não gosto muito, é o seguinte: quando o que for uma conjunção integrante, a oração que ele introduz será equivalente a isso. Entendeu? Já dei uma olhadinha no macete, porque a pessoa fala que é para trocar o que por isso. Não é para trocar o que por isso. É para trocar a oração que ele introduz por isso, entendeu? Quando eu falo que eu suponho que haja recursos, eu suponho isso. Tudo certo? Vamos lá. É provável que se aceite a mudança. Ó, tá vendo aqui? É provável isso, tá? É provável isso. Ou, se você prefere, isso é provável. Pode ver preposição à frente também, tá? Estou convicto de que tudo se resolverá. Estou convicto disso. Então, aqui, o macete deu certo nas 3 construções. Nos 3 casos, os que's que aqui estão são conjunções subordinativas integrantes, tá? Eu suponho isso, conjunção subordinativa integrante. É provável isso, conjunção subordinativa integrante. Estou convicto disso, conjunção subordinativa integrante. Tá legal? Bom, ali são 3 conjunções integrantes. Para que serve a conjunção subordinativa integrante? A conjunção integrante, ela introduz uma oração subordinada substantiva.
entendeu? Aquelas, objetiva direta, indireta e completiva nominal. Aí você fala, professor, meu coração agora quase parou quando você falou assim, porque não sei esse negócio não. Sabe sim, quer ver? Olha só. A banca manda você classificar as orações que estão sublinhadas, tá vendo? A banca manda você classificar as orações sublinhadas. O que o nosso concorrente trouxa vai fazer? Vai ficar 3 horas olhando para a oração sublinhada. Quando é que ele vai matar a questão? Nunca. Porque uma oração subordinada nunca se mata a si mesma, entendeu? Quem determina a oração subordinada é a oração principal. Então é a análise desta oração aqui que fará você classificar aquela de lá. Entendeu o que eu falei? Então, ó, analise esta oração de cá, tá? Eu suponho. Qual é o verbo da oração? Fala aí. Você demorou a encontrar o verbo. Você ficou pensando assim, não foi? Não assusta não, hein, cara. Para a semana que vem. 2 palavrinhas só. Qual é o verbo? Vai. Suponho. Né? Alguém falou eu. O verbo eu, tu, eus. Nós eu amos, mas eu ais, eles euam. O verbo é suponho. Quem é que supõe? Vai. Eu, sujeito. Aí, preste atenção. Eu gosto muito de fazer questão por eliminação. Eu sinto que eu estou passando a perna na banca, sabe? Ah, enganei você e acertei. Porque olha só, quando o cara propuser a você que classifique esta oração aqui, ele vai colocar as opções, oração, subordinada, substantiva. Aí os nomes que vêm a partir de então vão dizer qual é a função da oração, tá? Se ela tiver função de sujeito, ela vai ser chamada de subjetiva. Se ela tiver função de objeto direto, vão chamá-la de objetiva direta. Se ela tiver função de objeto indireto, objetiva indireta. Complemento nominal, completiva nominal. Aposto, ela vai ser apositiva. E se ela tiver função de predicativa, ela vai ser predicativa. Então, estas são as classificações da oração subordinada substantiva, tá? Ou ela é subjetiva, se tiver função de sujeito, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal. Se está de sacanagem, o próprio nome já diz qual é a função. A positiva tem função de aposto e a predicativa de predicativo. Aí, vamos lá. Suponha que a sua prova tenha 6 opções, tá? A, B, C, D, E, F. 6 opções para você marcar a classificação desta oração aqui. Acompanhe meu raciocínio. A oração subordinada sempre desempenha a função que falta à principal. Eu vou falar isso 5 vezes, tá? A oração subordinada desempenha a função que falta à principal. Entendeu? Só mais uma, hein? A oração subordinada vai desempenhar a função sintática que falta à oração principal. Tá? 3, tá bom já? Beleza. Já achou o sujeito aqui? Qual não é a função desta oração? Hein? Você viu como é que você não entendeu? Eu falei 3 vezes você não entendeu, tá? Tem que falar 5 mesmo. A oração subordinada desempenha a função que falta a oração principal, tá? Beleza? A oração subordinada, não quero saber qual é a função desta oração, não, tá? Eu quero que você me diga o seguinte, como a oração subordinada desempenha a função que falta à principal, eu já achei um sujeito aqui, tá vendo? Se eu já achei um sujeito aqui, esta oração não terá a função de sujeito, cara. É isso que eu quero que você entenda. Se eu já achei um sujeito aqui, eu já sei que esta oração não terá a função de sujeito. Entendeu o que eu quis dizer? Se eu já achei o sujeito aqui, eu já não vou marcar esta opção. Entendeu? Foi isso que você entendesse. Quando você encontra dentro de uma oração principal uma função, já sabe qual não será a função da próxima oração. Entendeu? Porque a oração subordinada desempenha a função que falta à principal. Tá? Mas vamos lá, presta atenção aqui. Ó. Entendeu? A minha eliminação, já enganei a VUNESP. Ah, queria que eu marcasse aqui, né, VUNESP? Não vou marcar, porque eu já achei o sujeito aqui. Ó. Já eliminei uma opção. Tá? Agora, curiosos que são, que pergunta vocês me fariam se eu dissesse que eu suponho, vai? O verbo supor é um simpático verbo transitivo direto, tá? Olha para esta realidade aqui, ó. Eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo transitivo direto. Parece matemática, né? Do que sente falta esta oração? Se eu tenho sujeito e verbo transitivo direto, eu preciso de quê? De um objeto direto. A oração subordinada desempenha a função que falta à principal. Então, ela é uma OSOD. Entendeu a questão? Ela desempenha a função de objeto direto, porque ela serve como complemento de um verbo transitivo direto. Professor, não quero acreditar nisso. Se fosse transitivo indireto, seria objetiva indireta? Seria objetiva indireta. Quer um exemplo aqui? Ó? Um exemplo como uma armadilha, tá? Olha aqui, ó. Sabe qual é a maior dor de um concurseiro? Errar por falta de atenção. Quando você erra porque não sabe, dói, não dói? Mas errar por falta de atenção, o cara dói. Quer ver um erro por falta de atenção? Ó, eu digo assim para você. Desconfio de que haja
terroristas no Planalto. Ó, desconfio de que haja terroristas no Planalto, tá? Você vem aqui, presta oração de cá, e fala assim, quem é que desconfia? Vai. Eu. Sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito, tá? Beleza? A questão é que se eu disser que já achou o sujeito já, não já? Mesmo estando oculto, já sabe que ela não terá função de sujeito, portanto, entendeu? Já sabe que ela não tem função de sujeito. Se eu disser que eu desconfio, que pergunta você fará? Maravilha. Então, nós temos aqui ó, um sujeito, ainda que elíptico, e um verbo transitivo indireto. Tá legal? Já sei que a oração de lá não tem função de sujeito, que eu já achei aqui o sujeito já. E como esta oração está preposicionada e complementando um verbo transitivo indireto, já vou chamar esta oração de oração subordinada substantiva objetiva indireta, entendeu? Não será muito difícil chegar a essa conclusão. Eu sei que você está rindo, tá? Aqui, ó, por causa do barulho. Objeto indireto aqui, tá vendo? Olha só. Então, ó, de que haja terror... Você já riu com aquele sorriso maligno, sabe? Ah, vai se ferrar agora. Desconfio de que haja terroristas... Ó, tá fazendo devagar, tá? Querendo me ajudar? É pior, quando faz devagarzinho assim, dá vontade de morrer. Olha só. E rápido é melhor, rápido é melhor. Tira logo todos do negócio. Olha só. E ela ficou aqui rindo, aquele riso maligno, sabe? Gostei que vocês avisaram, vocês têm um bom coração. Né? Tentaram avisar, não foi ouvir? Você ficou rindo aí, vai se ferrar agora. Vou explicar errado, de propósito. Aí, olha a maldade, a falta de atenção, ó. Na prova, o cara bota assim, ó, tenho medo de que haja terroristas. Eu confesso que eu sou desatento, cara. Se você confessar, você vai evoluir. Eu sou desatento. Na prova, eu chamo de objetivo indireto. Porque, olha só, desconfio de que haja terroristas, entendeu? Tenho medo de que haja terroristas. Igualzinho, começando com preposição, as duas. A gente chama de objetivo indireto. Entendeu qual é a maldade? E não seria burrice, seria falta de atenção. Concorda? Não seria burrice, seria falta de atenção. O que você perceberia? Desconfiar é verbo, mas medo não. Entendeu? O problema é que quem desconfia, desconfia de. E quem tem medo de também. Entendeu qual é a questão? A vontade de chamar as duas de objetivo indireto. Mas aí Jesus toca o seu coração. Ele faz você perceber que medo é um nome e não um verbo. Entendeu? Aí você pensa, que legal. Ela tem preposição e complementa um nome. Né? Se ela complementa um nome, ela vai ter função de quê? De complementar o nome. Pois é. Mas na hora da prova, por desatenção, a gente chama de objetivo indireto. Dá uma dor, não dá? Você percebe que você errou de bobeira, né? Você conjugou eu, medo, tu medas, nós medamos. Medo não é verbo. Então, ó, aqui é completiva nominal, entendeu? Vê se não é o caso aqui, ó. Estou convicto de que tudo se resolverá. Estou convicto de que tudo se resolverá. Na prova a gente chama de objetivo indireta, não chama? Mas convicto não é verbo, convicto é nome. Lembra qual é o nome que se dá ao nome que pede complemento? Você pode chamá-lo de nome transitivo ou nome de base relativa. São aqueles nomes que não podem encerrar a oração. Suponha que eu dissesse assim, ó, eu tenho medo. Você perguntaria de quê? Se eu dissesse que estou convicto, você perguntaria de quê também, entendeu? Então, são orações preposicionadas que complementam nomes, tá? Aí aqui eu tenho uma completiva nominal. É aquela falta de atenção que, né, aquela questão de concordância do ano passado, por exemplo, ali não foi burrice, foi falta de atenção, né? E de repente faltou ao professor também, o que eu vou fazer com vocês hoje, apontar um direcionamento de olhar. Sabe por quê? Todos nesta sala sabem o que é concordância verbal, todos sabem com quem o verbo deve concordar, só que na hora da prova você não direciona o olhar para a direção certa. Se a questão é de concordância verbal, você vai achar o verbo, não vai? E vai procurar o seu sujeito respectivo, né? Sabendo que você sabe disso, a VUNESP vai querer esconder os erros usando alguns recursos, né? Porque se ela falar que 3 cachorros latiu, você nota. Se ela falar que 2 pessoas veio, você nota, entendeu? Então, o que eles fazem? Inversão e distanciamento. Eles invertem. Não adianta ficar me olhando com essa cara de, tá ouvindo. Vocês ficam assim, né? Ouvindo. O que eles fazem, então? O pacote de biscoitos, por exemplo, é uma estratégia boa. Ele bota assim, ó, o pacote, que está no singular, e biscoitos no plural, entendeu? O pacote de biscoitos custaram, entendeu a maldade? O pacote de biscoitos custaram, ele bota o custaram perto do biscoitos, para estar uma falsa impressão de concordância, entendeu? Então, busquem sempre o núcleo do sujeito e não se esqueçam de que núcleo não tem preposição, entendeu? Quando ele bota, por exemplo, um núcleo e enumera vários adjuntos, ó, o preço dos biscoitos, das carnes, dos leites, entendeu?
aumentaram, não aumentaram, aumentou, é o preço, cara. Entendeu? Ele usa a estratégia do distanciamento. Vai aparecer daqui a pouco aí. Não, é sempre o verbo. O verbo vai determinar. Se a questão é de congruência verbal, nós temos duas possibilidades. Só duas, sério. Ou o verbo está no singular e deveria estar no plural, ou está no plural e deveria estar no singular. Como é que você descobre isso? Achando o núcleo do sujeito. Só que ele vai, amigão, fazer o seguinte, ó, botar o núcleo do sujeito aqui e o verbo lá longe. Entendeu? Nesse distanciamento ele espera que você perca a noção de concordância. E você perde, sabia? Porque se ele fala, por exemplo, o ruído das máquinas ligadas há muito tempo em vários teleféricos incomodavam as pessoas. O ruído incomodavam, tá vendo? Ele bota o ruído incomodavam. Aí ele distancia para você perder a noção de concordância. Eu ainda acho que esse não é o pior processo. O pior processo é a inversão. Entendeu? O distanciamento, vocês sagazes que são, ficam assim, está demorando muito a aparecer esse verbo aí. Se o verbo demorar a aparecer, é porque ele quer te sacanear. Entendeu? Se ele começar a esticar a oração e o verbo demora a aparecer, já sabe que é alguma maldade. Outra coisa importante também, a oração que começa pelo verbo. Essa também quer te sacanear. Porque se eu falo assim, por exemplo, aconteceu inúmeras modificações. Olha como é que a frase não te incomoda. Aconteceu inúmeras modificações. Se eu dissesse que inúmeras modificações aconteceu, você perceberia. A nossa mente não capta o erro por causa da inversão, né? Então, por exemplo, ó, resta ao povo poucas esperanças, resta ao povo poucas esperanças resta. Entendeu a maldade? Então, cuidado, tá? Deixa eu comentar isso aqui, ó. É provável que se aceite a mudança. Eu acho a oração que cumpre função de sujeito a mais enjoada. Mas se você fizer o que eu sugeri, vai ficar feliz, ó. É provável, é provável. Reparou que não aparece o sujeito? Eu não sei o que é provável. Se não apareceu o sujeito aqui, é porque aquela oração é o sujeito, tá? Repara como isso é provável, tá? Aí aqui eu tenho uma subjetiva, que para mim é a mais enjoada de todas. Mas a ideia aqui, eu até dei uma revisada em oração subordinada substantiva, mas eu queria ver com vocês o macete do isso, funcionando em todas, tá? Medroso que sou, eu vou colocar para você aqui quando que este macete pode dar errado, tá? E quer saber? Vou explicar e vou torcer para a VUNESP colocar. Porque aí só você vai acertar, entendeu? Tire uma foto aí, por favor, vai lá. Vai que a VUNESP acordou com sangue nos olhos. Não, agora eu quero sacanear todo mundo. Não, neste macete aqui eu vou gostar, cara. Porque o seu concorrente só conhece o macete do isso, entendeu? Leva. Você já vai... Mas por que... Porque é a hora que você está concentrado, né? E o que, assim, quando eu estou dando hora, eu tenho que estar concentrado também. Por isso que me mata, entendeu? E a pessoa que chuta a sua cadeira na hora da prova? Já viu isso? A gente fica chutando? É. Que isso, cara? Não, você não faz barulho, agora que eu perdi o olfato, então. Eu não estou reclamando do Habib's, viu? Sabe por quê? O Covid me trouxe uma vantagem, eu perdi o olfato, então pode comer alho se quiser, aí tô nem aí. Agora não ligo. Mas o pessoal traz esfirra de alho na sala fechada. Eu? Não, obrigado, valeu. Depois você me dá para tomar com café. Bom, pessoal, sendo a VUNESP, eu acho que esse macete do isso vai funcionar para reconhecer a condição integrante, tá? Então, na prova, por exemplo, ó, se o cara colocar assim, ó, ele alegou que era sábio. Eu acho uma pena que esse macete funcione na VUNESP, porque vai nivelar por baixo, né? Qualquer mequetrefe vai acertar. Ele alegou isso, e aí você vai ter uma conjunção subordinativa integrante, tá? Seria muito mais adequado a quem se sacrificou num domingo chuvoso aqui, que caísse uma coisa que só você acertasse, concorda? Aí ia ser bom se caísse assim, olha só. Ninguém sabe que recursos serão utilizados. Olha este que aqui, ó.
Aí o cara faz feliz, cara, o ninguém sabe isso, concorda? Ninguém sabe isso. E não é a condição integrante. Primeiro, preste atenção, tá? Logo de cara você nota uma diferença deste cara para a conjunção integrante. Você consegue trocar este cara por quais, ó? Vê se não dá para trocar. Ninguém sabe quais recursos serão utilizados, entendeu? A conjunção integrante que não admite troca por quais. Não admite troca por quais, tá? Este que aqui, na verdade, ele é um pronome interrogativo. Professor, aí eu fiquei confuso, porque eu poderia jurar que o pronome interrogativo era empregado em frases interrogativas. Acertou, o pronome interrogativo é empregado em frases interrogativas, só que a pureza do seu coração fez você pensar que toda frase interrogativa tem ponto de interrogação, entendeu? Essa é a frase interrogativa direta. A frase interrogativa direta tem ponto de interrogação, entendeu? Por exemplo, a que horas você vai embora? Frase interrogativa direta, né? Onde você está? Frase interrogativa direta, entendeu? A frase interrogativa direta tem ponto de interrogação. Só que existe a maldita frase interrogativa indireta, que é esta aqui. E aí o pavor toma conta do seu coração. Como é que eu vou descobrir que essa frase é interrogativa indireta? Você não vai olhar para cá, vai olhar para cá, ó. A frase interrogativa indireta, ela sempre começa com... Ela sempre vem após um verbo ou expressão sinônimo de não saber ou perguntar. Entendeu? Ela vem sempre após um verbo ou expressão sinônimos de não saber ou perguntar. Entendeu? Ninguém sabe a mesma coisa que não sabe, né? Então, ninguém sabe que recursos serão utilizados, tá? E repara outra coisa, você consegue transformar em frase interrogativa direta, ó. Que recursos serão utilizados? Aqui você não consegue. Que ela sabe, entendeu? Você não consegue. Aqui você consegue fazer isso, entendeu? É chuva, é isso? Então, ó. O que aqui, pronome interrogativo, ele vem após um verbo ou expressão sinônimo de não saber ou de perguntar. Tá legal? Nunca vi a VUNESP cobrar isso aí. Eu já até vi cair questão de frase interrogativa indireta. Gostei muito. Porque há pessoas que nem sabem que existe frase interrogativa indireta, né? Mas estejam cientes. Ela vai vir sempre após um verbo ou expressão sinônimos de não saber ou perguntar. Tá legal? Aí você vai reconhecer a frase interrogativa indireta e, consequentemente, o que como pronome interrogativo. O que eu espero que a VUNESP não faça é colocar assim, assinale a opção que há um pronome interrogativo. Vai colocar assim, que horas são? Não, aí não vale a pena, concorda? É bom cair assim, né? Se ele pede pronome interrogativo, bota uma frase interrogativa indireta, aí honra um domingo chuvoso você estudando aqui, né? Beleza, olha só. Primeira maldade. Vamos à segunda maldade. Ó, caiu na prova... da Polícia Civil do Ceará ou do Rio Grande do Norte, não sei, foram maldosos, ó. Todos terão que aceitar a mudança, todos terão que aceitar a mudança. E o concorrente fazendo assim, ó, todos terão isso, e vão chamar muito felizes de conjunção integrante, né? Mas observa, ó, aqui eu tenho uma sequência de ter mais que mais infinitivo. Vê se não é. Ó, ter mais que mais infinitivo, preposição. Preposição, tá? Repara que este que aqui, ele é igual a D. Este que aqui é igual a D, tá? Todos terão que aceitar a mudança. É o mesmo que todos terão de aceitar a mudança, tá? Professora famosa da internet, há uma professora famosa da internet aí, sabe? Que ela falou que está errado. O Caio Castro falou uma coisa de não pagar a conta das mulheres, não falou? Eu não sei o que ele falou, eu não sei se ele falou ter que ou ter de. O que me incomoda é ter de pagar ou ter que pagar. Eu não sei o que ele falou. Sei que a professora falou que o que ele falou estava errado, que tinha que ser uma coisa ou outra. Coisa mais ingênua do mundo, né? Lá, desde a época da faculdade. Na faculdade o Bechara só repetiu para nós, só o que eu já sabia desde a 7ª série, que tanto faz. Tenho que passar ou tenho de passar, os dois estão certos, cara. Entendeu? Coisa de 7ª série, professor explicando esse negócio errado. Você tem de estudar, você tem que estudar. Tanto faz, as duas formas são corretas. Você pode falar, todos terão que aceitar, todos terão de aceitar. As duas formas são corretas, tá? Você não tem uma forma mais correta que outra, não. As duas estão certas, tá? Então, cuidado. Outra maldade, ó. Todos terão isso, mas é preposição. Ter mais que mais infinitivo, tá legal? Cuidado com esta construção, beleza? Então, a VUNESP podia ser maldosa e colocar um desses dois casos lá. Que aí é honrar o dinheiro que você gasta aqui no curso, né? Só você queria acertar, porque todos iam chamar de conjunção integrante, tanto este quanto este aqui, tá?
Tirem uma foto aí, por favor, pessoal. Tudo bem, tanto faz. Não interfere nada, não muda nada, nem no nível de formalidade, assim. Os dois têm o mesmo nível de formalidade, sabe? Por exemplo, vocês têm que usar guarda-chuva, vocês têm de usar guarda-chuva. As duas formas são corretas, tá? Este que é preposição acidental. Pessoal, se você escutar esse nome na prova, preposição acidental, significa que há uma preposição que nem sempre é preposição. Vou te explicar. O de é preposição, em qualquer circunstância, tá? É chamada preposição essencial. Agora, o que, vocês sabem, né? Ele pode ser preposição em um monte de coisas. Então, é uma preposição acidental. Preposição essencial é aquela que sempre é a preposição em, com, de. Agora, o que, por exemplo, é preposição acidental, tá? Ó, preposição acidental. Como? Eu tenho você como amiga. Quando eu falo que eu a tenho como amiga, esse como é preposição acidental. Por que é acidental? Porque ele nem sempre é a preposição. Pode ser conjunção comparativa e tal, né? Posso? Esta é a semana que a sua mãe vai falar para todo mundo que você vai fazer prova domingo, né? A sua mãe fica falando, sua mãe e seu pai, vou fazer prova. Não, é a pior parte. Estudou pra caramba, hein? Vai passar. Isso é horrível, né? Porque você fica aquele peso de, né? Que bom, cara, que bom. Não, meu pai foi ótimo. Quando eu passei para a UERJ, ele falou assim, você fez prova? Foi bom, isso mostrou que eu não estava com pressão. Você fez prova? Eu não estava com tipo de pressão, né? E ele pagou para vestibular para mim. Assim que é bom, porque você não tem aquela pressão, né, de... A pior coisa de quem faz letras é você explicar para a pessoa o que você vai ser. Quando se forma em letras, vira o quê? Letrista? Vai virar letrista? E no início, ninguém entra falando assim, serei professor. Ninguém fala que vai ser professor. Eu achava que eu ia ser escritor. Não, vou ser escritor. Eu vou me isolar numa cabana. E é sério, eu tinha esse plano de verdade. Nunca mais ver ninguém. Você nunca vai ouvir barulho de biscoito. Ficar só fazendo livros o tempo todo lá. Eu me inspirei naquele livro A Janela Secreta. Depois você vê, muito legal. Pessoal, prossigamos aí, olha só. Aí esse quezinho aí da segunda linha é condição integrante, mostrando que o mercado editorial, mostrando isso, essa oração é uma objetiva direta, que quem mostra algo, tá? Foram vendidos 43,9 milhões de livros este ano. Bom, dois fatores aí me chamam a atenção, tá? Primeiro, como o cara acertou este ano? Bom, espero que ele tenha acertado, né? Pessoal, este ano é que ano? O ano em que estamos, concorda? O ano em que estamos é este ano, tá? Não esquece que na função temporal, você sempre remete ao presente colocando este. Então, 2022 é este ano, setembro é este mês, tá legal? Você pede a Deus para passar este ano, não esse ano, que Deus aprova você só daqui a 2 anos. Tá, Senhor Deus, quero passar este ano. Se você orou errado, já dá uma corrigida já, tá? Professor, quero passar este ano. Se você falou esse ano, Jesus anotou lá, 2027. Por que você não quer passar agora? Entenda o perigo. Passar esse ano é do ano que vem ao infinito, cara. Né? Senhor Deus, se eu falei errado em algum momento, eu queria retificar a minha oração. Este ano, tá? A prova é este ano. Então, este ano é o ano em que estamos, tá? Aí, olha só. Numeral, pessoal. Algumas observações importantes com relação ao emprego dos numerais. Tanto na concordância nominal, quanto na concordância verbal também, tá? Dá uma olhadinha, por favor, aqui, as maldades que os numerais podem trazer. Aí, vamos falar um pouquinho de concordância verbal e nominal também, tá? Primeira coisa importante,
Uma outra coisa que a VUNESP faz, que eu acho que acaba beneficiando um pouquinho o cara que estudou menos, é quando eles pedem a frase certa e na frase errada ele bota mais de um erro. Entendeu? Ele quer a frase certa. Aí na frase errada ele bota mais de um erro. É bom colocar só um, e só um que você consiga ver. Então aqui eu tenho uma frase no padrão VUNESP, ó, cheia de erros, só que é evidente. Mesmo a VUNESP sendo uma banca de coração bom, os erros são bem escondidinhos, né? Repara só, quando você passa os olhos aqui, você consegue achar um monte de erros, ó. As milhares de discussões que tem havido acerca disso nos mostra quão problemática é a questão. São 4 erros, se não me engano. As milhares de discussões que tem havido acerca disso nos mostra quão problemática é a questão. Consegue achar 4 erros aqui? São 4 desvios gramaticais, tá? Dá um desespero, não acharam, não dá? Caraca, não achei nenhum, cara. Dá um desespero. Vamos lá, preste atenção, tá? Aprendendo a direcionar os olhares. Primeira coisa, olhem para os verbos, tá? Olhem para os verbos, beleza? Depois olhem para expressões que são estudadas naquela coisa de ortografia ou paronímia. Por exemplo, acerca de, acerca de, acerca de, verbo com chapeuzinho, verbo haver. São coisas que tem que despertar a sua desconfiança. Você tem que saber direcionar o olhar para o ponto certo, entendeu? O que nós combinamos, ó, você vai analisar, esticando, e lá no final aparece um verbo, tá vendo aqui, ó, entendeu? Ele vai, para com esse biscoito aí, rapidinho, por favor, só hoje. Aí ele vai esticando, entendeu? Então preste atenção, quando ele vai esticando as orações, é que ele quer te sacanear. Conseguiu achar 4 erros aqui? Já existe um na sua cara aqui, ó. As milhares não existe, é os milhares. O problema é que nós achamos que as milhares concordam com as discussões, entendeu? O problema, amigão, é que a palavra milhar é masculina. Milhão e milhar são termos masculinos. Então você vai falar os milhares, entendeu? E é gostosinho falar as milhares, né? As milhares de crianças, as milhares de razões, soa benzão, né? Dá a impressão de que concorda com discussões, né? Mas milhão e milhar são termos masculinos. Não interessa a que termo se refiram. Milhão e milhar são termos masculinos, tá? Os milhares. E aí, ó, tem a vida, tá errado, não tá? E o pior, engana, porque como são milhares de discussões, você olha o tem com o chapeuzinho e aí acha que está certo. Mas olha quem está aqui, ó, o verbo haver. Não seria o mesmo que tem ocorrido, tem existido, né? Quando o verbo haver é igual a existir ou ocorrer, ele não tem plural. E essa impessoalidade se estende ao auxiliar, entendeu? O fato de este verbo não ter plural faz com que os verbos que a ele se anexam também não possam ter plural. Então o certo aqui seria tem. Entendeu, pessoal? Na prova, quando você olhar o verbo haver, já sabe, se ele for igual a existir ou ocorrer, ele não tem plural. Só que você não pode esquecer que isso se estende aos verbos que se anexam a ele também, entendeu? Então, há frases muito gostosinhas, como, por exemplo, começaram a haver problemas. Não, começou a haver problemas, entendeu? Devem haver alguns ruídos. Não, deve haver alguns ruídos, entendeu? Então, é o auxiliar do verbo impessoal. Quando um verbo é impessoal, ele não tem plural. E essa impessoalidade se estende ao auxiliar dele, tá? Tudo certo aí? Beleza? E o acerca disso, né? Acerca disso, tá? Preste atenção, por favor. Acerca de e acerca de. O de baixo é sempre igual a sobre. Vê se não é, ó. Os milhares de discussões que tem havido sobre isso, acerca disso é sobre isso, tá? Acerca de, deve ter percebido já que a diferença está só aqui, né? Porque cerca de significa sempre aproximadamente. Cerca de 10 pessoas saíram mais cedo. Cerca de 30 tiros foram ouvidos, entendeu? Agora, o a e o a é só diferenciar. Tempo decorrido, tempo a decorrer. Ou então existência, né? Por exemplo, ele saiu há cerca de meia hora, quer dizer, faz aproximadamente meia hora, né? Nesta sala, há cerca de 30 alunos, existem aproximadamente 30 alunos. Este A de baixo indica o tempo a decorrer. Daqui a cerca de 10 minutos, nós iremos embora. Daqui a cerca de meia hora, nós iremos embora, entendeu? Então, cuidado, a diferença é o A e o A. Tudo certo aí? Beleza, pessoal? Você não está copiando para a prova de sábado que vem não, né, cara? De domingo que vem não. Esquece de caderno na prova não. Então, ó, os milhares de discussões que tem havido acerca disso nos mostra. Mostra não, nos mostram. Os milhares de discussões mostram. Olha onde é que está o verbo. Olha onde é que está o sujeito, ó. A VUNESP é fera nisso, né? Ela estica a oração pra caramba e bota o verbo lá longe para você perder a noção de concordância com o sujeito. E de preferência, ele bota um verbo no singular perto de uma palavrinha no singular, tá vendo?
prestar uma falsa impressão de concordância, né? E aí eu acho que acabou. Os milhares de discussões que tem havido acerca disso nos mostram quão problemática é a questão, tá? Este quão aqui é um advérbio, tá, pessoal? Você emprega para intensificar adjetivos. Quão inteligentes são os meus alunos, quão dedicadas são as meninas, entendeu? Ele é um advérbio de intensidade, tá? Então, eu vou dissecar com você as observações acerca de numerais, tá? A primeira foi esta aqui. Cuidado com essa coisa. Os milhares, os milhões, se não as, tá? Tira uma foto aí que eu vou falar mais de numerais com você, por favor. O show do Iron Maiden foi ontem no Rock in Rio ou anteontem? Sexta. Ah, o Douglas ficou doente por isso, tá vendo? Deve ter ido. Ele tem cara de gostar do Iron Maiden, não tem? Ele tem. Eu gosto mais do que ele, parece? Não parece, né? Ele tem mais cara de psicopata e tal. Eu não, eu gosto mesmo. Ele é fãzão também. Ontem foi Guns? Foi? Ontem foi mais dance, assim, né? Não foi mais... O vocalista do Iron Maiden é professor de história, né? Ele é professor de história, ele é formado em história, professor o vocalista do Iron Maiden. Por isso que as letras falam muito de egiptologia, não sei o quê. É bom, cara, é bom, é legal. Faz muito seu estilo não, mas é bom. É um pouco diferente. Pessoal, rapidinho aqui, ó. Concordância, vai haver uma questão daqui a pouco aí, não vai? Concordância na VUNESP. A VUNESP ela vai usar estratégias maldosas para esconder o erro. E elas podem brincar com os numerais. Vamos lá. Esta frase aqui, ó. Um 1,8 milhões de alunos se distanciou. É engraçado que existe aqui um erro e uma correção. O erro parece certo e a correção parece errada, entendeu? Vou te falar o que está te incomodando. O distanciou ali, não tá? Aquele distanciou parece errado, né? 1,8 milhões de alunos se distanciou. O distanciou está certo. O que está errado é o milhões aqui, ó. Porque se você colocar 1,8, o certo é milhão. Porque a gente sempre concorda com o que vem antes da vírgula, entendeu? 1,8 milhão de alunos se distanciou. O distanciou concordou com 1 aqui, ó, sem nenhum problema. Só que é facultativo, você sabe, né? Numeral com especificação, né? Numeral fracionário ou coletivo, você pode concordar com o numeral ou com a especificação, tá? E aí, ó, a porcentagem, pessoal, concordância com porcentagem. Acompanha comigo, por favor, tá? Vai observando, ó. 1% saiu. Tudo certo? 1% saiu, né? 2% como é que fica? Vai. Saíram. 2% saíram. Foi constrangedor uma turma de professores para que eu dou aula. Eu comentei com eles que existe um negócio assim, ó. Eu não sei explicar o que droga é essa, mas que existe, existe, não existe? O pessoal não sabia não que existe isso. Isso é porcentagem, isso é por 1000, né? Vocês têm caras que não sabiam também. Mas existe, tá? Eu comentei porque apareceu numa prova. Tanto faz ser por cento ou por 1000, tá? Por cento ou por 1000. A ideia é sempre a mesma. Você concorda com o numeral que indica o porcento ou o por 1000 no caso, tá? Então, ó, 1% saiu, 2% saíram. Professor, então eu estou achando fácil porque é só concordar o verbo com o numeral da porcentagem. Cara, é só concordar o verbo com o numeral da porcentagem. Só que a banca, ela impõe certos dilemas para a sua vida. Por exemplo, 0,7, já não sei mais o que eu faço. Não esquece que você concorda com o que vem antes da vírgula, tudo certo? E o que vem antes da vírgula aqui é 0. E no português, há 3 numerais que são singulares, 0, 1 e meio. Portanto, 0,7% saiu. É gostosinho falar saíram aqui, né? Cuidado, tá? Você concorda com o que vem antes da vírgula. Se o que vem antes da vírgula estiver 2,7, aí você bota saíram. Entendeu a maldade aqui, pessoal? Concordem sempre com o que vem antes da vírgula ou do ponto, tá?
Pergunta para o professor de matemática aí, mas eu acho que o nome do cara que vem antes da vírgula é numerador. Mas, se você prefere, né? Concorda com o que vem antes da vírgula, tá? A particularidade, a idiosincrasia interessante que isto aqui traz é que se você colocar 0,8% das crianças, agora o que você fez? Você colocou um número percentual com especificação, entendeu? E aí, se você coloca percentual com especificação, você tem uma facultatividade. Você pode concordar com o numeral ou você pode concordar com a especificação. Ó, você pode concordar assim, tá? Ou assim. Ou seja, é facultativo. Uma coisa para a qual a sua mente tem que estar preparada é para o caso facultativo. Porque vocês vão chegar todos à prova com um pensamento muito pragmático de certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado. Quando você olha um caso facultativo, você fica travado, entendeu? Quer ver um exemplo? Imagina uma questão de prova assim, tá? Assinale a opção em que há desvio das normas gramaticais. Desvio, tá? Na letra A, ele bota 0,8% das crianças saiu. Letra B, 0,8% das crianças saíram. A pessoa que não sabe da facultatividade, ela acha que a resposta é uma das duas, porque ele quer errada. Mas a resposta vai ser letra C, ou D, ou E, porque ambas estão corretas, entendeu? Número percentual com especificação, ou você concorda com o percentual ou com a especificação. Neste momento, se desenvolve na sua mente uma coisa chamada lapso de informação, que faz você errar feliz na prova, tá? Quer ver o lapso de informação? A impressão que você vai ter de que eu disse, e eu não disse, que o verbo pode ficar no singular ou no plural. Dá a impressão de que eu falei, não dá? Eu não falei que ele pode ficar no singular ou no plural. Eu falei que ou você concorda com o número percentual ou com a especificação. O que as bancas fazem de sacanagem? Eles vão lá e botam 1,7% da população. Aí o cara acha que pode colocar saiu ou saíram. Não, cara. Se concordar com 1, vai ficar saiu. Se concordar com população, saiu também. Qual é o outro fator que faz a pessoa errar aqui? Sabe qual é o outro fator? Além de a pessoa confundir o que eu expliquei, ela acha que pode ser singular ou plural. Se concordar com 1, fica saiu. População também fica saiu. Então, ó, saíram aqui de jeito nenhum. Sabe qual é o outro fator que dá vontade de errar? Concordância ideológica. População, ó. Entendeu? Você fala em população, vem à sua mente um monte de gente, né? Aí você acaba se rendendo à concordância ideológica e se dá mal com isso. Cuidado, tá, pessoal? É aquele errinho de falta de atenção, tá? Alguma dúvida aí? Não? Ó, percentual com especificação. Ou percentual ou especificação, tá? Tranquilo? Outra coisa que o numeral pode fazer também, concordância com a indicação de horas, que eu já expliquei a todos vocês umas 80 vezes. Já sabem que a indicação de horas é feita com H minúsculo e sem ponto, e já sabem também que a concordância despreza os minutos, né? Então, se você for empregar o verbo ser nessas construções, concorde sempre com o numeral que indica as horas, tá? Não esquece que meio-dia sem hífen vira meio-dia e com hífen é meio-dia, entendeu? A nossa aula começou ao meio-dia com hífen, tá? Vocês vão ficar aqui o dia inteiro? Não, o dia inteiro não, professor. Só meio-dia, só metade de um dia. Aí é sem hífen, tá? Agora fala para mim, por favor, é ou são, tá? 1 hora é ou são? É. 2 horas? Perfeito, ó. 3 horas são. 1h59? É. Meio-dia e meia? É. Sentiu que só 2 falaram, né? Os demais ficam sé. Né? Sabe o que você pensou? Que a sua mente começou a fazer uma concordância ideológica. Pô, meio-dia são 12 horas e tal, né? Esse pessoal que falou com mais disposição aí é porque ele lembrou que eu falei que 0, 1 e meio são singulares, tá? A palavrinha hora tá elíptica aqui, tá, pessoal? Por isso que eu falo meia, tá? A banca pode ter a brilhante ideia de colocar esses verbos no futuro, porque se colocar no futuro a vontade de errar aumenta. Lembra que eu falei com você? Professor, quando é que vamos embora? Ó, vamos embora quando 15 horas. Como é que as pessoas falam sempre ali? Elas falam em qualquer circunstância, falam o quê? For. E não é quando for 15 horas, né? Não é for, tá? Já que são 15 horas, o certo é hoje iremos embora quando forem 15 horas. Quando forem 15 horas, quando forem 10 horas, entendeu? É o correto. Para de falar for, tá? Quando forem 15 horas é o correto, tá? Pessoal, tira uma foto aí, por favor. Vamos mais. Perdão? Ah, sim. Mas não há nenhum verbo aí.
Não, assim, se houvesse um verbo, concordaria com 31, entendeu? Ou com 32, 33 aí, tá? Mas não há verbo nenhum. Então ele não fez concordância com a porcentagem porque não há verbo nenhum, entendeu? Mas se houvesse, sim, concordaria com o numeral, tá? Pessoal, algum de vocês não está recebendo as questões que eu estou mandando? Esta semana eu mandei só algumas no início da semana. Está recebendo direitinho lá? Então, vocês têm recebido? Se alguém não estiver recebendo, manda mensagem para mim de novo. Sabe por quê? Porque eu vou colocar vocês todos no meu grupo de acompanhamento e vou corrigir VUNESP em 2 lives, entendeu? Aí eu vou fazer uma live amanhã à noite e na quarta à noite, entendeu? Ou amanhã, ou na segunda e na quinta. Vou fazer mais lives lá. Aí eu vou botar vocês todos no meu grupo de acompanhamento, vocês vão receber uma mensagem em que eu vou dizer qual é o Instagram que você vai seguir, e nesse Instagram vai haver a live, tá? Pois é, mas às vezes assim, o que acontece? O grupo privado recebe a identificação. Quando não avisa, é porque eu avisei, foi uma coisa meio geral, assim, e não era só a banca, provavelmente, não teria avisado. Mas eu comento com vocês, tá? Eu costumo fazer 10 da noite, entendeu? Mas fica gravada, de qualquer forma. Não é 10 e pouquinho eu começo. Nada. Só para quem não está... Se você não estiver ainda nessa lista de transmissão, manda um oi aí. Manda um oi aí para mim que eu já te adiciono lá, tá? Bom, vamos prosseguir aí, pessoal, rapidinho. Pegar mais case aí, por favor, tá? Aparece algum outro aqui aí? Não. Vamos ao segundo parágrafo, tá? Vale lembrar que, condição integrante, segundo parágrafo, vale lembrar isso, condição integrante, tá? Esse que é condição integrante, tá legal? O início da quarentena representou um baque forte para o mercado editorial. Ele se recuperou em poucos meses e terminou o ano passado com um resultado favorável. Editores têm apontado que, condição integrante de novo, repara que apareceram 3 condições integrantes, e nos 3, o macete do isso funcionou, tá? Que a pandemia estimulou a leitura, restando como uma possibilidade de lazer ainda acessível durante o período de quarentena. A política de descontos agressiva das plataformas online, pessoal, online não se escreve assim não, tá? Online se escreve assim, ó. O WhatsApp tá certo? Tá. A política de descontos agressiva das plataformas online também ajudou a aumentar as vendas. Quem ainda sofre são as livrarias físicas, ameaçadas pela competição com os gigantes virtuais, que agora apareceu o que dos quês? Agora apareceu o pronome relativo, entendeu? O pronome relativo é mais importante. E aí eu vou dar uma super dissecada no relativo com você aqui, tá? 6 minutinhos só de relativo, hein? Presta atenção aqui, ó. Não será mais. Bom, preste atenção, por favor, tá? Ele defende argumentos que carecem de fundamentos. Aqui eu vou tirar esse fundamentos aqui, porque eu cometi um erro aqui, consegue perceber? Ele defende argumentos que carecem de fundamentos. Não foi um desvio gramatical, foi um desvio estilístico. Não há erro gramatical. Há um desvio estilístico aqui. Conseguiu achar? A rima. Argumentos e fundamentos, entendeu? Você não pode rimar num texto. Quando você faz rima, isso é desvio estilístico. A rima só é aceita em textos poéticos. Se você faz uma redação com isto aqui, eles tiram pontos. Rima e eco não pode acontecer. A instituição de educação desta nação, você perde pontos por isso, entendeu? Nesse caso, quando é uma sequência, é eco. Aqui é rima, porque está distanciado. Tá legal? Não é desvio gramatical, tá? Mas é desvio estilístico. É igual beijar a boca dela. Beijar a boca dela não é desvio gramatical, é estilístico, é cacofonia, entendeu? Não, isso... assim,
Pode cair na prova de vocês? Até hoje não caiu, mas havia bancas no passado que faziam assim: assinale a frase clara, correta, concisa e elegante. Quando eles pediam a frase clara, correta, concisa e elegante, ela tinha que ser clara, ou seja, não era NCE, clara, ou seja, na ordem direta, correta, sem desvio gramatical, concisa, que evitasse repetições, né? E elegante. A elegância é um perfil muito subjetivo. O que é deselegante? Vou comentar algumas deselegâncias, tá? A instituição de educação desta nação, o ECO, é uma deselegância, tá legal? É deselegante falar, eu espero que haja amizade entre mim e você. Isso é deselegante. É elegante falar, eu espero que haja amizade entre você e mim. Eu tenho que ficar no final para ser mais elegante a frase, entendeu? Então, são vários princípios de deselegância. Se você fala, por exemplo, que o meu coração por tigela faz uma tigela, que é a cacofonia é uma deselegância também, tá? Mas, olha só, pessoal, primeiro passo, como reconhecer o pronome relativo, tá? A VUNESP, ela não é muito inocente de coraçãozinho puro, não, tá? O nosso concorrente vai chegar à prova usando só um macete, trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, tá legal? Ele defende argumentos os quais carecem de fundamentação. Entenda, se você consegue trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, claro, mantendo a frase em português, né, cara? Mantendo a frase em português, o que, sem dúvidas, é pronome relativo. Eu só não posso falar o contrário. Presta atenção. Toda vez que você consegue trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele, sem dúvida, é um pronome relativo. Só que haverá vezes em que ele será relativo e você não vai conseguir fazer essa troca. Entendeu qual é a questão? Então, se eu digo para você, todo o que é passível de troca por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo, tá? Só que às vezes ele é relativo e essa troca não é possível, tá legal? Daqui a pouco eu mostro para você. Então, olha só, eu vou dar para você, vou relembrar com vocês quais são as 3 formas de reconhecer o pronome relativo aqui, tá? Logo de cara, a diferença primordial do pronome relativo para a conjunção integrante é que quando o que é conjunção integrante, você não consegue ignorar a oração que ele introduz. Quer ver? Olha só. É provável que chova. Eu não poderia falar apenas é provável, não posso parar por aí, reparou? Quando o que é conjunção integrante, a oração que ele introduz não pode ser ignorada. O relativo, sim. Porque eu poderia falar apenas que ele defende argumentos. Entendeu? Eu poderia falar apenas que ele defende argumentos. Então, primeira coisa importante, o pronome relativo introduz uma oração de caráter acessório. Você pode ignorá-lo, tá? Segunda coisa importante, essa para mim é a mais importante. Se o pronome é relativo, vamos ver como está a sua memória. Se o pronome é relativo, ele é sempre anafórico, sempre catafórico ou depende? O pronome relativo, ele é sempre anafórico, sempre catafórico ou depende? Sempre anafórico. O pronome relativo sempre é anafórico, tá? E o que é anafórico? Ele representa um termo anterior. Sempre. Então, quando eu vejo o pronome relativo, eu me lembro, o professor falou que ele sempre é anafórico, sempre representa um elemento anterior. Então, quando eu quero confirmar que o que é relativo, eu troco o que por um termo anterior, entendeu? Olha que legal, ó. Os argumentos carecem de fundamentação, entendeu? Como eu consegui trocar este que por argumentos, eu mato dois coelhos com uma só paulada. Eu descubro que ele é pronome relativo e descubro que o seu referente é argumentos, entendeu? Eu descubro que o que é relativo e descubro que o referente dele é argumentos. Aí vem a questão, professor, mas espera aí, a descoberta do referente é meio mole, né? É só pegar o termo anterior, aí vem a maldade. O relativo não remete ao termo anterior, e sim a um termo anterior, entendeu? Cuidado, tá? Poderia estar aqui também, tudo certo? Por exemplo, ó, ele defende argumentos desprovidos de qualquer senso lógico que carecem de fundamentação. O que seriam os argumentos lá de trás, tá? Tranquilo, agora preste atenção. Quando você fala que este que é pronome relativo, está indicando a sua classe gramatical. A classe gramatical deste que é pronome relativo, tá? E a função sintática? Qual é a função sintática dele? Lembra como é que faz? Como é que você descobre a função sintática de um pronome relativo? Vamos lá, presta atenção. Não dá para trabalhar com todas as possibilidades. São 7 possibilidades, tá? Até hoje, só caíram 2. Sujeito e objeto direto. Sujeito e objeto direto. Sujeito e objeto direto, tá? Então, eu vou recorrer direto a uma estratégia, direto a um macete, tá? Dá para trocar por eles, não dá? Eles carecem de fundamentação. Se você consegue trocar o pronome relativo que por ele, ela, eles ou elas, é porque ele cumpre função sintática de sujeito. Entendeu? Se você consegue trocar o pronome relativo que por ele, ela, eles ou elas, é porque ele cumpre função sintática de sujeito, tá?
Professor, eu tenho um outro método, que fui eu mesmo que expliquei, que é tirar o argumento e se colocar aqui, ó. Os argumentos carecem de fundamentação. Os argumentos não seriam sujeito? Então é sujeito. Pode fazer isso também, tá? Só que assim é mais rapidinho, né? Por exemplo, ó, ela tem amigas que falam muitas bobagens. Elas falam muitas bobagens. O que tem função de sujeito, tá? Eu tenho comigo estas canetas que custaram R$10. Elas custaram R$10. Sujeito. Se você consegue trocar o que, o pronome relativo que, por ele, ela, eles ou elas, ele é sujeito, tá? E quando ele é objeto direto? Olha só. Odiei os livros que a professora recomendou. Bom, vou primeiro confirmar que ele é relativo, tá? Odiei os livros. Dá para ignorar, não dá? Odiei os livros, e esses livros a professora recomendou. Odiei os livros, os quais a professora recomendou. Beleza, já sei a classe gramatical dele, pronome relativo. Se quisesse usar um macete mais bobão, teria dado certo já. Odiei os livros, os quais a professora recomendou. Maravilha. Agora eu quero descobrir a função sintática dele, tá? Vou te falar qual é logo, depois a gente mostra como é que chegou a essa conclusão. Por que eu sei que este que tem função de objeto direto? Quando o pronome relativo que tiver função de objeto direto, você conseguirá trocá-lo por o, a, os, as. Entendeu? Devagar, hein? A professora os recomendou. Entendeu? A professora os recomendou. Aí você descobre que ele tem função sintática de objeto direto. Como são essas duas funções que sempre caem na prova, já chegue à prova com essa estratégia, tá? Consegue trocar o relativo por ele, ela, eles ou elas? Sujeito. Consegue trocar por o, a, os, as? Objeto direto, tá? A professora os recomendou. Professor, e se eu falar que a professora recomendou eles? Aí você está de sacanagem, né? A professora os recomendou. Eu tenho que falar português gramatical, né? Já demorou, deu ruim, tá? A professora os recomendou, beleza? Quer comparar os dois rapidinho? Olha só. Os Fessex, rapidinho, quebra o galho aí. Olha aqui, ó. Vamos pegar esses dois cases aqui e descobrir a classe deles, tá? Tenho medos, os quais ninguém compreende. Tenho medos, os quais me tolhem os movimentos, tá? Tenho medos e esses medos ninguém compreende. Tenho medos e esses medos me tolhem os movimentos, entendeu? Não há dúvidas. A classe gramatical dos dois cases é a mesma, ó. Pronome relativo, a classe gramatical aqui também é pronome relativo, tá? Agora, descubram a função sintática dos dois, por favor. Ó, peguem a instauração aqui, por favor, tá? E percebam o seguinte, se você trocasse aqueles ques por pronomes, um deles viraria eles e o outro viraria os. Um deles viraria eles e o outro viraria os. Já achou, já? O que viraria eles é um pronome relativo com função de sujeito. O que viraria os é um pronome relativo com função de objeto direto, tá? Conseguiram fazer? Já foi. O primeiro que é um pronome relativo que desempenha a função sintática de? Maravilha, objeto direto. Sabe por quê? Porque ninguém os compreende. Agora aqui eu tenho um pronome relativo com função sintática de? Sabe por quê? Porque eles me tolhem os movimentos, entendeu? Isso é para descobrir a função do relativo, tá? Aí, tira uma foto aí que eu vou explicar quando o macete do qual não funciona. Agora, se eventualmente na prova cair uma outra função, é só você analisar esta oração trocando o que pelo antecedente. Entendeu? Alguma dúvida aí? Tolher literalmente é amarrar, entendeu? Literalmente. Mas metaforicamente pode significar conter, inibir e tal, entendeu? Tolher meus movimentos é amarrar meus movimentos, tá? Ah, não, sempre existiu. Eu acredito assim,
Pronome relativo, eu acredito, cara, que seja uma classe presente em todas as línguas, entendeu? Em todas as línguas. E assim, deve ser o elemento de coesão referencial mais comum de todas as línguas, né? E problemático em todas as línguas. No inglês, ele traz problemas, no português, no espanhol, no francês. Vamos merendar já, tá? Vocês tiveram uma merenda boa hoje, né? Trouxeram um salgadinho ali. VUNESP de mau humor pode cobrar isso aqui, ó. Não há o que se possa fazer. Não há o que se possa fazer. Aí ele pede a classe gramatical deste que aqui. Nosso concorrente vai chamar de condição integrante, porque ele é trouxa. Vai fazer assim, ó, não há isso. Já vai chamar de condição integrante já. Entendeu? Já vai chamar de condição integrante, tá? Você, meu orgulho, chegará à prova avisado da possibilidade de você encontrar o, a, os, as, mais que. Entendeu? Não há o que se possa fazer. Repara como você consegue trocar este o por aquilo. Não há aquilo que se possa fazer, entendeu? Quando você vir o que, a que, os que e as que, passíveis de troca por aquilo que, aquela que, aqueles que, aquelas que, o que também vai ser pronome relativo. Entendeu? E ele é bem estranho, né? Não dá para trocar por o qual, nada. É aquele ponto que eu falei para você. Se dá para trocar, é relativo, mas nem sempre dá para trocar, entendeu? Por exemplo, ó, suponha que cheguem 3 pessoas à sala e você diz assim, ó, eu conheço a que trouxe café. Quando eu falo eu conheço a que trouxe café, não parece, mas é pronome relativo. Quer dizer que eu conheço aquela que trouxe café, entendeu? Este que, ele é pronome relativo. Ah, e se perguntarem, este a é pronome demonstrativo, tá? Se perguntarem, este a é demonstrativo. Cuidado com a vontade de falar que é artigo, né? Mas se fosse artigo, estava ligado à camisa, à menina, né? Então, ó, eu conheço aquela que trouxe café. Este que, ele é pronome relativo. Cuidado, tá? Beleza, pessoal? Olha aqui, ó. Tomaram susto? Às vezes dá susto, né? Rapidinho, tá, pessoal? Tomar um cafezinho já. Ouvi 2 ideias. Ouvi 2 ideias. Aceitei a que parecia lúcida. Presta atenção, tá? Mas me opus a que não fazia sentido. Primeiro, reparem só. Você consegue trocar os 2 a que por aquela que. Ouvi 2 ideias. Aceitei aquela que parecia lúcida, mas me opus àquela que não fazia sentido. Deu para trocar, não deu? Sabe o que significa, né? Estes 2 que são pronomes relativos, tá? E outra coisa legal, hein? Estes 2 as são pronomes demonstrativos. Tranquilo? Vamos lá. Ouvi 2 ideias. Aceitei aquela que parecia lúcida, mas me opus àquela que não fazia sentido. Nos 2 casos, eu tenho pronome demonstrativo a, pronome relativo que. Pronome demonstrativo a, pronome relativo que. Minha pergunta é, em qual caso vai haver crase? Em qual dos 2 casos vai haver crase? Porque faz o seguinte, ó, quando você vir na prova o a que, se você percebe que ele é igual a aquela que, já sabe que você tem demonstrativo com relativo, tá? Agora, para saber em qual caso vai haver crase, presta atenção, tá? Antes, você tem que ter um termo regente que peça a preposição a. No final das contas, a crase com a que é a crase mais fácil do planeta. Porque olha só, já percebeu que o a que é igual àquela que? Ouvi 2 ideias, aceitei aquela que parecia lúcida, mas me opus àquela que não fazia sentido. Beleza. Agora é só reparar em qual dos 2 casos o termo anterior rege a. Entendeu? Se eu disser que eu aceitei, você vai querer saber o que? Verbo transitivão diretão. Se eu disser que eu me opus, você vai querer saber a que. Portanto,
crase aqui. Entendeu? A crase com aqui não é fácil, cara, é sério. É só você reparar se é igual àquela aqui e se há um regente, entendeu? Você tem que reparar, primeira coisa, hein? Tem que ser igual àquela aqui, tá? E deve haver um regente para que ocorra a crase, tá? Beleza? Vamos lá merendar a coxinha.